Graça, misericórdia e paz. Amém. Da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler um texto que está no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 12, os versículos 12, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que possamos hoje começar uma grande faxina espiritual nos nossos porões, que tudo aquilo, Senhor, que está armazenado em nossos depósitos espirituais, que não procede de Ti, que seja tirado hoje e lançado fora em nome de Jesus. E que essa palavra, ela gere vida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a gente chegou naquela época do ano, que é aquele tempo de grandes faxinas. É o tempo de abrir velhas gavetas, velhos armários, tirar lá de dentro aquelas coisas que não estão sendo usadas. Há outras coisas que estão apodrecidas nesses armários, nessas gavetas, muito mofo. E hoje eu proponho uma grande faxina, mas eu não falo dos armários físicos, mas dos armários espirituais que somos nós. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus através dessa palavra de vida, e que nós possamos ir ao lugar da misericórdia e possamos adotar também uma postura perdoadora, porque o perdão de Deus para nós e o nosso perdão para o nosso semelhante é aquele santo detergente que vem fazendo essa limpeza no mais profundo dos nossos corações. E quando a gente traz essa palavra primeiro corta a mim, para que depois ela possa cortar a quantos possam recebê-la no dia de hoje. Os versículos lidos estão inseridos naquela oração tão conhecida, que é a oração do Pai Nosso. E esses versículos falam especificamente de uma atitude perdoadora que devemos ter face às ofensas recebidas. Jesus não está mencionando aqui sentimentos, mas atitude de fé baseada na obediência a Ele. O perdão que o Senhor requer de nós para os nossos semelhantes, eu repito, não é um sentimento. Não, eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo. Você não vai sentir vontade nunca. A vontade humana é de voar na goela daqueles que nos ofendem. Mas o Senhor está dizendo para que nós perdoemos, para que sejamos perdoados. Isso é sério demais. Eu me lembro de uma situação vivida na minha família base, pai, mãe, irmãos. E eu passei anos da minha vida com a minha vida travada, porque faltava entender esse princípio bíblico. O princípio do perdão, que deve ser liberado até que a memória da dor, não do fato, porque você não está com amnésia, mas você
não tenha mais a memória da dor, aquela memória que causa sofrimento, tristeza, insônia, que tira a nossa paz. Descobrimos aqui que há uma ligação estreita entre o perdão oferecido aos ofensores e a liberação das bênçãos de Deus sobre nós. E essa é a ideia central daquilo que eu quero trazer no dia de hoje para vocês. Que a grande motivação para perdoar não seja a simples liberação das bênçãos sobre nós, mas o prazer de obedecer ao nosso Pai Celestial. Amém. Essa palavra, é possível que você diga: olha, era tão bom que fulano ou fulana estivesse aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Se você veio, se o Senhor marcou um encontro com você hoje, é porque essa palavra precisa ser recebida e digerida por cada um de nós. O texto de Mateus 18, 21 a 35 fala da parábola do credor incompassivo. E ali Jesus ministra a necessidade de perdoarmos os ofensores, exercitando o perdão ilimitadamente. O Senhor fala ali de 70 vezes 7 por dia. E eu repito, dependendo do tamanho da ofensa que foi feita a você, a necessidade do perdão é cada vez maior. Por isso que muitos estão com as vidas travadas, nada flui. Como é que eu posso dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores? Tem perdoado? Há muitos servos de Deus com suas vidas absolutamente travadas. Estão salvos, mas miseravelmente infelizes. Nada flui em suas vidas. As portas permanecem fechadas porque são verdadeiros depósitos de lixos emocionais ambulantes. Esses servos são assolados com enfermidades emocionais, físicas e espirituais, por causa da postura renitente com relação ao perdão das ofensas recebidas. Perdoar é viver com leveza, e é isso que o Senhor deseja para os seus filhos de todas as épocas. Quando o perdão é retido, escuta só isso aqui: aprisionamos a nós mesmos e aos outros, aos quais não perdoamos, aprisionamos espiritualmente. Muitas situações não têm sido resolvidas por causa da falta do perdão. E é interessante que nessa época do ano, eu repito, é aquela época da gente abrir gaveta, abrir armário, botar coisa fora. Essa semana Malta costumava chamar de catrevagem. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. É um termo muito usado no interior, que fala de coisas que não tem nem formas. E às vezes ele via um lixo muito acumulado, ele disse: que catrevagem é aquela? Outro dia eu saí aqui do meu portão, tinha uma catrevagem dessa, enorme. Eu disse: misericórdia, fizeram uma faxina federal ali. Então que a gente possa, nessa época, não só abrir armários e gavetas, mas abrir nossos depósitos espirituais e deixar que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Amém. Aí você pode dizer: olha, eu queria muito compartilhar com você. Compartilhe não, compartilhe com Jesus. Tem coisas que nós só precisamos compartilhar com o Senhor. Para de falar da sua vida a todo mundo. Isso é sério demais. O desejo de Deus é que continuamente estejamos exercitando esse perdão. O que nos ensina Jesus nesses versículos? Em primeiro lugar, o lugar da misericórdia é o lugar onde recebo o perdão de Deus. É como se disséssemos ao Senhor: Senhor, me perdoe do mesmo jeito que eu tenho perdoado os que me ferem.
E aqui cabem duas perguntas retóricas, ou seja, perguntas que você vai responder para você mesmo. Tenho mesmo perdoado os meus ofensores? Vou querer receber de Deus a mesma atitude que tenho para com os outros? O grande problema é que não atinamos para a profundidade dessas palavras. Elas estão em nossas mentes, mas não permitimos que desçam para o nosso coração e tragam cura e libertação para a nossa alma. O desejo de Deus é que continuamente estejamos exercitando esse perdão até que toda mágoa, todo ressentimento sejam esgotados de nossos corações. Ser depósito de lixo gera doenças e mortes, depressões, úlceras, cânceres e outras patologias. Lixo fermenta e gera podridão. Do mesmo jeito que faxinamos as nossas casas físicas, repito, precisamos faxinar nossas casas espirituais. O ano está acabando. Você vai adentrar o próximo ano carregando as mesmas latas de lixo que você tem carregado durante esse ano que está findando? O lugar que precisa ser visitado por nós de contínuo é esse lugar de misericórdia, no qual nós mesmos fomos perdoados pelo Senhor. Em Colossenses 3, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deixa eu contar um segredo para vocês. As pessoas mais difíceis de serem perdoadas são aquelas que têm uma ligação mais estreita conosco. Cônjuges, filhos, irmãos, aquelas pessoas que têm uma ligação mais estreita conosco. Comece perdoando, ministrando perdão, abençoando essas vidas, e você vai ver a glória de Deus descer lindamente na situação. E não estamos dizendo aqui que isso é algo fácil, não é, pelo contrário, demanda sacrifício do nosso orgulho, a bem da nossa saúde física, emocional e espiritual. É o culto racional que Paulo propõe em Romanos 12, 1 e 2. A ira ou a indignação diante de uma injustiça não é pecado, porém não podemos deixar que o sol se ponha sobre essa ira, transformando-a em raiz de amargura que envenena a alma e nos adoece. Quando permitimos isso, damos lugar ao diabo. Isso significa dar a ele legalidade para nos assolar. Isso é sério demais. Em segundo lugar, o segundo ensino de Jesus é que recebemos perdão para ministrar perdão. Recebo de Deus a mesma medida que dou aos outros. Agora ouça com atenção o que o Senhor Jesus diz em Marcos 11, 24 a 26. Ele diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Invariavelmente, quando lemos esse texto, nós nos lembramos logo de determinadas pessoas que odeiam, que têm posturas renitentes com relação a mágoas, mas nunca o dedinho que aponta para o outro aponta para nós. E o grande propósito da mensagem de hoje é que cada um de nós
saia daqui com o propósito de fascinar a própria alma. Que o Senhor, Ele traga revelação, que o Senhor traga renovo aos corações. Não adentre o próximo ano carregando as velhas latas de lixo emocionais. O Senhor está dizendo nesses versículos que existe uma ligação estreita entre o perdão que liberamos e as bênçãos recebidas. Agora note bem, em relação à salvação, não há nada que o homem possa fazer para agradar a Deus e salvar-se. Ele recebe essa salvação de graça e pela graça. No entanto, se ele foi verdadeiramente salvo, ele recebe da parte de Deus capacidade para perdoar, assim como o Senhor o perdoou. E dessa atitude depende a sua vitória. Que nos deixemos ministrar. Eu não tenho a capacidade de ir ao seu coração e revelar aquilo que precisa ser tirado de lá. Mas o Espírito de Deus tem toda a liberdade de visitar a cada um de nós e de fascinar as nossas almas com a nossa permissão. Ele não invade. Aí, como diria um velho presbítero que eu conhecia, ele dizia: o Espírito de Deus é educado, ele pede licença para entrar. Que abramos os nossos depósitos espirituais e possamos dizer: Senhor, eu venho a Ti liberar perdão sobre o marido, sobre a esposa, sobre esse filho, sobre essa filha, sobre esse irmão, essa irmã que tem trazido tanta tristeza ao meu coração, e eu quero liberar perdão sobre essa pessoa e abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Dessa atitude depende a sua vitória. Muitas vitórias estão aqui, travadas no reino espiritual. Já deveriam ter descido. Faz 200 anos que você está na igreja e continua preservando os velhos lixos emocionais. E eu insisto, não adentre o próximo ano carregando essa catrevagem emocional, como diria o pastor Malta. Normalmente queremos receber perdão e misericórdia da parte de Deus, mas justiça e punição para os nossos inimigos. Agora, deixa eu lhe contar um segredo. Os nossos ofensores, invariavelmente, não vão se arrepender do que fizeram conosco. Podem até se arrepender, mas podem ser que não. Não interessa para nós. A minha conversa hoje é com cada um de vocês. Cada um sabe o tamanho da carga emocional que carrega. E não adianta você fazer jejum, você fazer correntes intermináveis de oração, se não obedecer aquilo que a palavra de Deus ordena. Que perdoemos para que sejamos perdoados. O perdão, ele é uma via de mão dupla. Se exercitarmos para com os outros, o perdão também voltará para nós. A palavra de Deus nos ensina que o perdão deve ser praticado mesmo que não seja pedido. Não espere que o ofensor venha, reconheça que lhe ofendeu e lhe peça perdão. Adiante-se a ele e diga: Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo tão pesado dessa mágoa, desse ressentimento, dessa tristeza, dessa decepção, sobretudo com aqueles que são mais chegados. Eu repito: filhos, cônjuges, irmãos, amigos íntimos que nos entristecem, nos ferem. Libere ou liberem essas pessoas
no reino espiritual. A palavra de Deus nos ensina que o perdão, repito, deve ser praticado antecipadamente, antes que seja pedido. Foi o que Jesus fez no Calvário. Em meio a todo o sofrimento, ele bradou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Estevão, em seu martírio, também disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Saulo de Tarso, um dos algozes de Estevão, foi beneficiado com aquele perdão antecipado, e tornou-se o grande apóstolo dos gentios. Isso é sério demais. Quando sei que perdoei? Quando eu conseguir lembrar a ofensa sem dor. Malta contava uma história de uma figura lá das bandas de Águas Belas, que quando ele queria machucar alguém que o ofendeu, ele começava a se lembrar daquela ofensa recebida e sentava o sarrafo na pessoa. Muitas vezes nós não usamos uma vara literal, mas estamos sempre ali com aquela mágoa na ponta da língua, lembrando daquilo que a pessoa fez conosco. E quando isso acontecer, repreenda, porque tem alguém no reino espiritual, da parte do coisa ruim, fazendo você se lembrar, para que você perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Busque a presença do Senhor. Assim, quando a ofensa vier, não espere que o ofensor venha lhe pedir perdão. Nem sempre isso acontece. Adiante-se a ele e vá ao lugar da misericórdia. Lá você encontrará forças para liberar o perdão necessário. E eu quero repetir mais uma vez, pela 70ª vez. O perdão da parte de Deus, o perdão que Ele requer de nós, não é um sentimento. Se você for esperar sentir para perdoar, você não vai perdoar nunca. Você vai perdoar primeiro para poder sentir. Não tem um só de nós, eu me incluo nisso, que não tenha uma história de tristeza, de decepção, de mágoa a respeito de alguém muito querido. Mas é necessário que nós nos adiantemos e busquemos a presença do Todo-Poderoso. Senhor, eu não tenho capacidade em mim mesma de perdoar essa ofensa, mas em obediência à Tua palavra, eu quero abençoar essa pessoa e liberar perdão sobre ela, em nome de Jesus. Amém. O que é que nós podemos aprender aqui nessa brevíssima mensagem? Primeira coisa, a fé que produz resultados é uma fé perdoadora, porque é baseada no amor ágape. Esse amor é traduzido em algumas versões por caridade, não a caridade de doar coisas simplesmente, mas a caridade de se doar a Deus e aos outros. Segundo lugar, o Senhor propõe uma faxina santa em nossos corações, que possamos tirar todo o lixo da amargura, do ressentimento, das ofensas recebidas, que comecemos hoje a gotejar perdão em oração sobre os nossos ofensores. Escolhamos viver com leveza, escolhamos esvaziar o depósito de lixo hoje, em nome de Jesus. E eu repito, as mágoas mais profundas são causadas
por aquelas pessoas que têm uma ligação mais estreita conosco. Em terceiro lugar, tem dificuldade de perdoar? Então vá ao lugar da misericórdia. Olhe para aquele calvário sangrento de mais de 2000 anos atrás. Lá você encontrará forças para perdoar seus ofensores. E por último, se alguém o ofendeu, escolha perdoar. Senhor, eu escolho perdoar essa pessoa e coloco a ofensa praticada por ela contra mim na cruz do Calvário. E clamo por tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Eu a abençoo e perdoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Eu vou orar por vocês.